Glória a Deus, sexta-feira do meditar, uma sexta-feira onde eu se faço presente junto com você para que nós venhamos meditar na palavra de Deus, nós venhamos receber dentro do nosso coração esse romper, esse novo estágio. A meditação, ela rompe a semente que nós recebemos do Senhor. Então Deus, Ele como o grande semeador, semeia em nossas vidas, nós recebemos essa semente e multiplicamos no nosso meditar as possibilidades, as ideias. Quem nunca recebeu uma semente, uma palavra de alguém que multiplicou depois aquela palavra em tantas outras coisas? Esse é o poder de receber a semente de alguém, e nesse caso, a semente do nosso Senhor Jesus. Então, é um prazer enorme estar com você aqui essa noite. Nós, nessa sexta do meditar, meditando nas dimensões terrena e celestial para uma decisão definitiva. E esse é um assunto interessantíssimo, por quê? Porque nós estamos falando a respeito de Ismael. Ismael, para quem não conhece a história de Abraão, foi o filho premeditado da incredulidade de Sara. Sara, esposa de Abraão, acompanhando ele ao decorrer de todas as promessas e palavras que Deus tinha lançado na vida do seu servo, ela não acreditou que no auge da sua vida ela seria capaz de dar à vida uma promessa que seria o herdeiro de Abraão. Então, qual é a ideia que ela teve? Ela falou assim: como Deus está tardando em responder às suas promessas, eu acho que eu vou dar o meu jeitinho. Eu acho que eu vou fazer do meu jeito. Então Sara se posiciona e fala assim: ei, eu tenho uma serva, Agar, e essa serva ela vai dar um filho pro meu esposo. Então eu vou pegar essa serva que eu tenho, vou colocar junto com meu esposo e vai gerar o descendente. Olha só, consegui resolver o problema. Então Sara, por incredulidade, se posicionou dessa forma. E qual foi o resultado desse posicionamento de Sara? Arrumando aqui a câmera aí no tripé, que eu tenho toque. E qual foi o resultado disso? Gera Ismael. Ismael é um filho que nasce por incredulidade de Sara. E ao decorrer da história você vai perceber que Ismael, na vida de Isaac, foi uma grande pedra de tropeço. Mas olha que interessante, Deus poderia rejeitar Ismael porque Ismael não era o filho da promessa. Então Ismael ali nasceu de uma incredulidade. Eu sou Deus que vou agir e vou responder à medida de fé, não à medida de incredulidade. Mas esse não foi o posicionamento de Deus com a vida de Ismael. Deus, ele declara e faz um posicionamento muito claro por conta de Abraão. Quem é o pai desse menino? É Abraão. Você acha mesmo que Deus ele ia agir sem favor com o filho de Abraão? Olha só, Deus ele se posiciona com Ismael com misericórdia. Então, o trecho que nós vamos trazer aqui é um trecho de contraste. Como assim contraste? Na história de Ismael e Isaac, é como se nós estivéssemos conversando a respeito de duas cores, preto e branco. O preto é a figura daquilo que é terreno, que é físico, que é carnal. E o branco é a figura do que é espírito, do que é celestial, do que é invisível. Ismael é a representação daquilo que é terreno e humano. Então nós vamos encontrar na história, na vida de Ismael, hoje em dia, um grande dono de poços de petróleo. Os sheiks, os árabes, são aqueles que tomam posse de um terreno, uma posse material invejável pelos homens. Por quê? Porque eles são descendentes de Ismael. E Deus ele faz uma declaração para Agar nesse percurso de vida, que é o que eu quero citar para vocês. E Agar, isso está lá em Gênesis, no capítulo 21, no versículo 13 ao 21, vai dizer bem o seguinte: mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Então Deus está falando o quê? Está falando assim: ei Abraão, fica tranquilo, tá?
por ser tua descendência, eu vou honrar. Eu vou me posicionar em relação a esse menino. Então, se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou o pão, um odre de água, e deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma árvore, e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E olha que interessante, aqui mostra que Deus ele está aberto a ouvir o clamor daqueles que têm uma aliança, que têm um alinhamento. E ouviu Deus a voz do menino. Quem estava chorando? A mãe. Deus ouviu a voz do menino. Por quê? Deus escutando por uma aliança. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar, desde os céus, e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, desde o lugar onde está. Lembra, Deus, ele honra a aliança que ele tem. Ergue-te, levanta o menino e pega pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu Deus os olhos e viu um poço de água. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um grande poço de água. E foi encher o odre de água e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Lembra da distância de um tiro de arco? E o menino foi flecheiro e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. E o interessante, o que é o interessante desse Egito? Arrumando ali a câmera. O que é interessante da terra do Egito? É que o Egito é a figura daquilo que é terreno. Quando Moisés arranca o povo do Egito, e depois Deus vai dar a alusão de que eu retirei vocês da terra do Egito, significa que era uma visão, uma órbita material. O Egito simboliza a órbita terrena e material. Então, quando Ismael recebe como esposa uma egípcia, quando Ismael ele é representado por uma figura física e carnal, e quando a gente olha a respeito dos poços, olha a respeito do que se tornou a vida de Ismael, porque ao decorrer da história de Ismael se desdobra até hoje seus descendentes. Então você pode fazer um Google e pesquisar quem são os descendentes de Ismael e aonde eles habitam. E você vai encontrar ali a figura dos árabes, e você vai ver que são pessoas extremamente ricas. São pessoas que têm posses de petróleo, são pessoas que têm posses físicas e materiais. Então, no que interfere essas posses físicas e materiais? Isso vem do diabo, isso vem do maligno, isso vem de Satanás? Não! A palavra declara que Deus seria com o menino, e Deus abriu os caminhos do menino. Por que Deus era com esse menino? Porque esse menino tinha uma aliança de sangue através da descendência de Abraão. Deus tem uma aliança com Abraão. Por ter nascido de Abraão, Deus tem uma aliança com o menino. Entendeu? Então, isso é um pouquinho de bênção genealógica que acontece, é uma realidade que Deus constituiu, e Ismael desfrutou dessa bênção genealógica, ok? Então Deus começa a prosperar a vida do menino, e o menino é próspero até hoje, a sua descendência é próspera até hoje. Agora, aonde estava a verdadeira aliança? Estava com Sara. Por mais que Sara se posicionou em incredulidade, ela deu à luz a Isaac, que é chamado de filho da promessa. E o interessante é que
A vida de Isaac é uma vida de espírito. Não que Isaac não tivesse posses materiais, porque Deus também era com esse menino. Mas ele tinha algo superior. Ele tinha uma aliança espiritual. Ele tinha acessos espirituais. Ele tinha uma representativa na história sobrenatural. Essa é a vida de Isaac. Quando Isaac é levado por Abraão até o Monte Sinai, Monte Sinai é levado até um monte para sacrifício. Uma das coisas que fica muito nítida nesse sacrifício é que Deus, na representativa de Abraão, tem Isaac na representativa de Jesus como um sacrifício perfeito. E olha que interessante, porque Deus, ele declara para Abraão: porque não me negaste seu filho, seu único filho. E nessa mesma alusão, Deus faz a declaração que está lá no Evangelho de João, porque Deus entregou o seu filho ao mundo, Deus entregou o seu filho, Deus entregou o seu único filho. E o único filho é o filho da promessa, o filho da aliança. Olha que poderoso! Isaac foi o precursor da vinda de Jacó. Quem é Jacó? É o pai, ele é o patriarca de 12 filhos, de filhos que vieram realmente e posicionado, esses 12 filhos, eles são a representativa das 12 tribos. A interferência dos filhos de José nessa história, porém, o que fica muito claro nessa linhagem é que Deus tem aliança com a linhagem de Abraão. Qual é realmente a mentalidade que nós devemos ter? Porque o tema de hoje é nós meditarmos nessa aliança que foi uma aliança terrena e também uma aliança espiritual. Hoje nós se encontramos na linhagem de Jesus. Jesus é da descendência de Isaac, porque ele era descendência do filho da promessa. Jesus, ele vem nascendo de milagre em milagre. Isaac é um milagre. Achar a esposa de Isaac é um milagre. A vida de Jesus, ela só vem à existência por conta de um milagre. Então, o interessante de toda essa história é que agora você nasce de Jesus. A partir do momento que você passa pelo nascimento das águas, que é o batismo nas águas, e você recebe o Espírito da promessa, você, nessa nova criatura que emerge das águas, que emerge desse novo nascimento, recebe agora uma nova personalidade, você recebe uma nova configuração, que é a configuração do Espírito de Deus. Essa configuração não vai fazer com que você na Terra seja um alienígena, porque Isaac não foi um alienígena na Terra. Jesus não foi um alienígena na Terra, que esqueceu de todas as coisas e agora nada mais importa. Então ele não vai comer, não vai beber, não vai dormir, não vai descansar, ele não vai escovar os dentes, ele não vai passar desodorante, ele não vai colocar uma camisa, ele é um alienígena. Não é isso que a palavra está falando a respeito do novo nascimento. O que o Senhor declara lá na carta de Efésios é que Deus te levantou para fazer convergir em Cristo todas as coisas. O seu novo nascimento, ele vem com uma órbita física, que é a órbita da sua interferência, mas você não é um ser físico, você é um ser celestial, você nasceu do Espírito. A sua vida não se encontra mais terrenamente falando, mas ela se encontra celestialmente falando. Então, quando Deus te levanta terrenamente, é porque Ele te constituiu, na verdade, sobrenaturalmente nas regiões celestiais. Isaac não foi pobre. Isaac não foi alguém que não tinha recursos. Jacó não foi um homem sem recursos. Jacó não foi um homem sem posses. Jesus não foi um homem sem recursos. Jesus não foi um homem sem posses. Agora, qual é a declaração do Senhor? A declaração do Senhor é alinhamento de espírito, é submissão à direção que Ele tem para você, é honrar os talentos que você recebeu, é consagrar ao Senhor o que você tem, é alinhar com o propósito que Ele tem para a sua vida sem incredulidade.
Então, Deus tinha um propósito com a vida de Isaac, sem religiosidade. Ele ia nascer, ainda que Sara não acreditava que do útero seco dela, enrijecido, poderia sair uma criança, mas saiu uma criança. E não qualquer criança, sai do útero de Sara, a promessa, Isaac. E hoje Deus declara, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu sou o Deus dessa descendência. Por isso que aquilo que é celestial, a edificação das coisas celestiais, elas vão apontar na sua vida um resplandecer de obras físicas. Tudo aquilo que é celestial na sua vida vai resplandecer em obras físicas, vai refletir em ações materiais, vai refletir em interferências físicas. Então, quando nós se posicionamos, por exemplo, para orar num lugar, não significa que eu creio e minha oração é simplesmente offline, ela é dentro do meu quarto, não. Eu creio e eu tenho a autoridade do alto, eu nasci no Espírito para ter intervenções materiais, que é botar a minha mão física numa cabeça física e fazer uma intercessão espiritual. Então a palavra do Senhor declara, aquele que ouve minhas palavras e as pratica. Tiago vai declarar, aquele que tem fé sem obras, a fé desse é invalidada, porque a fé sem obras é morta. Então não é porque você nasceu do Espírito que as tuas obras elas não vão ser humanas e físicas. Ela é humana da sua parte, mas espiritualmente ela é divina. Quando Isaac se posicionou, ele se posicionou terrenamente. Porém, a sua trajetória de vida, o que Deus tinha com ele como aliança, era espiritual. A vida de José, que é neto de Isaac, ao decorrer de sua vida foram muitas tribulações. Seus irmãos jogam ele no poço, iam matar, não matam, vendem ele, ele é vendido para os ismaelitas pegam ele, levam para o Egito. No Egito ele tem um ótimo posicionamento, cuida da casa de Potifar, cresce na casa de Potifar, passa por uma injustiça que a esposa acusa de adultério, ele vai para a prisão, na prisão ele governa, ele administra e Deus levanta ele como governador do Egito. Então, quando Deus levanta a vida de José, quando Deus ergue José, é porque Deus tem um plano com a vida de José, e José, que nasceu no Espírito, que tem a abertura no Espírito, pode interferir naquilo que é físico. A interferência no que é físico vem por um espiritual que já nasceu de novo. Um espiritual que recebeu a constituição da palavra, da verdade, da promessa, pela filiação que recebeu por acreditar em Cristo Jesus. A autoridade que você tem sobre a sua vida vem pela aliança que Jesus tem com Deus. A autoridade que está sobre a sua vida vem porque Jesus tem aliança com o Pai. Porque Jesus foi fiel até a morte de cruz e sobre ele foi colocada uma autoridade que não existe em nenhum outro lugar do universo. É por isso que você tem aliança, porque Jesus tem aliança. Porque Ismael tem aliança? Porque Abraão teve aliança. Por Abraão ter aliança, Ismael teve aliança, ainda que ele foi filho de uma egípcia. Olha isso. A aliança que Deus faz com um homem faz com que todos os homens que venham por aquele sangue, que venham por aquela semente, que venham por aquela aliança, também recebam aliança. E Deus é fiel com a aliança que ele estipula. Então, nessa sexta-feira do meditar, eu quero que nós venhamos meditar nessas palavras, nas palavras de aliança, meditando nas dimensões. Olha só, eu estou vendo as dimensões da minha vida. A dimensão da minha vida ela é espiritual. Ela está em Deus Pai, através de Jesus, no Espírito. E essa dimensão espiritual agora está refletindo no físico, porque aquilo que eu creio é poderoso para transcender de dentro para fora e afetar
afetar todas as situações físicas que eu vivo da minha vida. Seja o relacionamento que eu tenho com a minha esposa, seja os amigos, seja os ambientes que eu vou, seja as conversas que eu tenho, seja o trabalho que eu faço, seja as coisas que eu realizo. Todas elas são afetadas pelo meu homem interior, nascido do Espírito Santo. Então eu nasci em Cristo Jesus, eu nasci pela aliança de Jesus, que é a vida de Ismael, terrena e celestial, para uma decisão definitiva. A decisão sempre é optar pelas coisas que são celestiais. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 48 ao 49. Qual o terreno, tais são também os terrestres, e qual o celestial, tal também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E eu quero te dizer uma coisa: sejais imitadores de Deus como filhos amados. Você enxerga Deus, enxerga que você é amado por Ele, enxerga quem Ele é. O processo de amá-lo é o processo de se tornar igual a Ele. Você o ama porque você começa a tê-lo como referência para edificar a sua vida. Eu vou te dar um exemplo bem simples. Vou fazer um desenho, eu coloco o quadro, eu sento com o meu papel em branco, eu pego o meu lápis e começo a olhar para a referência e desenhar o meu desenho. Olhar para a referência e desenhar o meu desenho. Sejais imitadores de Deus como filhos amados. Você vai olhar para Deus e vai mudar a sua vida. Você vai olhar para Jesus e vai mudar a sua vida. Você vai olhar para Jesus e vai mudar a sua vida. Até você ser o mais parecido com Ele possível. Então, essa é a vontade de Deus, de te tornar parecido com o Filho. E lembra, você vai expressar fisicamente a figura do celestial. Lembra que você nasceu agora no novo Adão e a antiga criatura ficou para trás. Eis que tudo se fez novo em Cristo Jesus. E eu quero declarar sobre a tua vida: faz a sua oferta no QR Code aqui da lateral, oferta nessa casa, abre teu coração, realmente entrega diante de Deus aquilo que é os seus compromissos com Ele, é a consagração das suas primícias. Faça a sua entrega na liberdade de espírito que você tem. Você vai seguir agora com oração e com louvor. Então eu peço para você, alinhe teu coração com o alto, alinhe a sua mente com o alto e manifeste fisicamente tudo aquilo que é Deus em você. Amém. Amém, Senhor Jesus. Nós oramos, Senhor Deus, no teu bendito nome, Senhor. Nós invocamos mesmo, Senhor Deus, o teu Espírito. Nós invocamos o nome de Jesus. Nós levantamos, Senhor Deus, a nossa voz. Nós levantamos o nosso clamor diante daquele que tudo pode, diante daquele que tudo faz e tudo coordena para que coopere os teus bons propósitos, Senhor. Nós meditamos, Senhor Jesus, nessa sexta-feira, nas suas palavras, na tua revelação, Senhor. Por isso, não deixe os nossos olhos, nossos ouvidos desapercebidos daquilo que o Senhor está fazendo. Ó Senhor Jesus, nos ensina, Senhor Deus, a te buscar, Senhor. Nos ensina, Senhor, a permanecer, Senhor, olhando mesmo, Senhor Deus, para tudo aquilo que é celestial, Senhor. Aquilo que é digno de louvor, aquilo que é digno de exaltação. Ó Senhor Jesus, que a nossa mente, Senhor, seja renovada pela tua santa palavra, Senhor. Que a nossa mente, Senhor Jesus, seja realmente, Senhor Deus, fortificada no Senhor, Pai. Que nós possamos guardar o nosso coração, Senhor, por meio daquilo que o Senhor tem dito, por meio daquilo que o Senhor ensina. Ó Senhor Jesus, nos preserva, Senhor Deus, em Ti, Senhor. Nós estamos, Senhor Deus, debaixo da Tua destra, Senhor, e nós queremos mesmo, Senhor Jesus, ter as nossas decisões pautadas, Senhor, naquilo que é a nossa intimidade com o Senhor, Pai, naquilo que é a nossa concordância com os céus, Senhor.
porque o natural, Senhor, essa terra vai manifestar o espiritual. E obrigado, Senhor, porque hoje nós somos seres colocados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e por isso nós podemos ser intermediadores, Senhor Deus dos céus e a terra, estabelecendo, Deus, o teu favor, os teus interesses. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nosso espírito voltado ao Senhor possa ser cada vez mais conquistado, que o Senhor possa avançar, Senhor, que o Senhor possa nos ganhar, Senhor, nessa noite. Senhor, nos ganha nessa noite, Senhor, que os nossos olhos fitados em Ti, Senhor, seja realmente, Senhor Deus, a nossa busca, a nossa vitória, Senhor, a nossa conquista. Ó Senhor Jesus, nós descansamos e invocamos o Teu nome, Senhor, porque no nosso espírito há uma realidade, Senhor, no nosso espírito há uma definição daqueles que estão voltados para os céus, daqueles que dão as suas vidas, Senhor, para o estabelecimento da tua vontade. Por isso nós oramos, Senhor Deus, seja aqui na terra como é no céu. Senhor, manifeste o teu favor, manifeste a tua misericórdia, libera a tua vida, Senhor. Nós precisamos da tua vida. Por isso Pedro disse, Senhor, para onde nós iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? Somente no Senhor existem as palavras de vida eterna. Somente no Senhor existe a concordância dos céus. Nós queremos mesmo concordar, Senhor. Por isso nos ajuda a se esvaziar a cada dia, Senhor. Nos ajuda a renunciar por amor do teu nome. Nos ajuda, Senhor Deus, a renunciar pelo estabelecimento dos teus propósitos. Ó Senhor Jesus, nós queremos mesmo, Senhor, a direção do teu Espírito. Nós queremos a direção daqueles que não estão andando, Senhor Deus, olhando para as concupiscências desse mundo, mas antes estão se voltando para o Senhor. Pai, que o nosso ser, Pai, voltado para essa dimensão celestial, receba mesmo, Senhor Deus, essa força, essa perseverança que vem do Senhor. Eu oro para que os meus irmãos recebam a perseverança que vem do Senhor, receba as transformações que vem do Senhor, receba mesmo, Senhor Deus, o entendimento que vem de Cristo Jesus, o conhecimento que vem de Cristo Jesus, não conhecimento simplesmente humano, Senhor Deus, letrado, mas o entendimento que vem de Cristo, Senhor. Por isso que a nossa mente posta em Ti, Senhor, colocada, Senhor Deus, diante do Teu altar, Senhor, nós se voltamos dessa maneira, ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado porque nós temos essa maneira de invocar o teu nome. Nós temos e podemos dizer com tanta propriedade, Senhor Jesus, o Senhor habita dentro de nós, o Senhor escolheu fazer morada em nós ainda nessa terra, Senhor. Obrigado, Jesus. Ó Senhor Jesus, nós queremos mesmo, Senhor, aquilo que vem do Senhor. Nós queremos edificar aquilo que é teu. Nós queremos se voltar para aquilo que é do teu Espírito. Por isso, Senhor Deus, estabelece a tua vontade, direciona os meus irmãos naquilo que são as petições que eles colocam, aquilo que são as necessidades que eles colocam, naquilo que são orientações que eles te pedem, Senhor. Não deixe os teus filhos, Senhor, sem uma orientação para uma decisão definitiva, para uma conquista definitiva, para um direcionamento definitivo, Senhor. E fala mesmo, Senhor Deus, sensibiliza os meus irmãos, Senhor, as suas consciências, os seus pensamentos, as suas ações voltadas ao Senhor. Por isso nós pedimos a Ti, Senhor, pelas Tuas promessas, nós pedimos a Ti, Senhor Deus, por esse meditar, por esse conhecer que vem do Senhor, e o nosso espírito mesmo elevado, voltado-se a Ti, o nosso espírito, Senhor Deus, realmente, Senhor, em Ti, Senhor, nós queremos, Senhor Deus, agradecer ao Senhor
por esse dia, agradecendo ao Senhor pelas tuas bondades, Senhor Deus, pelas tuas provisões, pelo teu Espírito, pela tua palavra, Senhor, que o nosso coração se encha de alegria, Senhor, por entender mesmo aquilo que o Senhor tem feito para cada um de nós. Senhor, nós acreditamos e agradecemos ao Senhor, Pai. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, em tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Oh, sempre estarás, Senhor. Sempre estarás, Senhor. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, em tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Te deseja, todo o céu te adora,
sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Para sempre tu reinas, o teu trono é eterno. E para sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Sempre estarás. Ó Senhor Jesus, existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor, e mais fundo, Senhor, nós queremos ir mais fundo nessas águas. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E esse rio está neste lugar. Oh, eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior.